Atribuições. Primeira atribuição, né? São atribuições do perito oficial criminal. Então, aqui são todas as atribuições do perito criminal, o primeiro cargo, né? Primeira atribuição deste cargo. Realizar. Então, o perito vai realizar com autonomia e independência as perícias de criminalística, né? Perícias de criminalística. Então, é o seguinte, a lei, tá, protegeu o perito no exercício de sua atividade principal, que é realizar perícias de criminalista, né, criminalísticas, né? Então vamos lá, de novo, calma, isso aqui é importante, né? A atribuição principal do perito criminal é realizar perícias criminalísticas. E a lei concedeu uma proteção para, no exercício da realização dessa atribuição, dessa competência, que ele vai fazer através do quê? De autonomia e independência. Está aí. Autonomia. Então, ele tem autonomia para escolher os procedimentos aí, os melhores procedimentos para a realização da perícia. Independência para ele julgar o resultado dessa perícia criminalística. Então, isso aí é a primeira atribuição. Olha só, nós temos quantos cargos na carreira de perito? Perito oficial, 3. O criminal, o médico e o odonto. E aí, professor, aí, dica de concurseiro profissional, eu quero realmente que você fique muito competitivo. 3 cargos de perito. Gente, nesses 3 cargos de perito, a ideia de atribuições é a mesma. Ou seja, o perito médico legista também terá autonomia e independência. E o odonto também terá a autonomia e a independência. Então, são coisas comuns. Então, dessas atribuições aqui, se eu não me engano, são 12 atribuições, 13 atribuições do perito criminal, né? 12, 13 atribuições. Dessas 12, 13 atribuições, segue a mesma linha de raciocínio para o odonto, claro, e para o médico legista, ok? Então, de novo, realizar com autonomia e independência as perícias criminalísticas. Muito importante essa competência, né? Essa atribuição. Segundo, professor, qual que vai ser o segundo? O segundo vai ser o meio, cara. Né? Aonde que serão registradas essa perícia? Laudo pericial. Laudo pericial. Exercer a função pericial técnico-científica específica, quando requisitadas, emitindo o respectivo laudo pericial nos termos da legislação processual penal, né? Então, ele vai realizar a perícia criminal e o resultado vai ser o laudo pericial, que é o mesmo documento do perito criminal, do médico legista e do odonto legista. 3. Prestar auxílio de sua especialidade, quando solicitado, aos peritos médicos legista e odonto legista, né? Ok? Então, ele tem aí, ele vai prestar o auxílio para os demais colegas, né? E claro que os demais colegas também vão retribuir e vão prestar auxílio para o perito criminal. Competência, atribuição 4. Comunicar imediatamente ao seu superior imediato os fatos de natureza grave ou relevantes que se apresentarem em plantão, registrando-os em livro próprio, né? Então, aí o poder de agir, né? Tomar as providências que forem mais urgentes nos casos em que apresentarem quando plantão, né? Então, olha aí, quando ele estiver lá em plantão, né, o perito, aqueles mais urgentes aí, ele deve tomar as providências em primeiro plano, né? Ok? Vamos lá. 6ª atribuição, consignar no livro de ocorrência da sessão a seu cargo todos os casos atendidos, fornecendo os elementos necessários para o respectivo registro. Tranquilo? 7. Propor o estabelecimento de novos métodos e técnicas de trabalho pericial através de pesquisas laboratoriais que visem o aprimoramento funcional. 8. Efetuar os exames, análise e pesquisas que lhe forem distribuídos ou solicitados. 9. Proceder à requisição de objetos ou documentos, bem como à inquirição de pessoas nos casos em que houver necessidade para a realização da perícia. 10.
elaborar e assinar os laudos periciais dos exames procedidos de acordo com a padronização estabelecida em regulamento. Opa, parou. Cabe explicação aqui. Ó, elaborar e assinar os laudos periciais dos exames procedidos de acordo com a padronização estabelecida em regulamento. Professor, o senhor falou lá no começo que o cara tem autonomia e independência. Bacana. Tá. Autonomia para propor lá a metodologia que ele julgar melhor. Só que não é totalmente discricionário essa autonomia. Aqui lá no inciso 10 ele fala o seguinte, ó, cara, você pode ter autonomia, mas essa sua autonomia de acordo com a padronização estabelecida em regulamento. Então existe toda uma padronização para a emissão de laudos periciais. E os peritos deverão ter autonomia, tá certo, na aplicação desse regulamento, tá certo? Desse regulamento. Então, isso aí é muito importante. Então, ele está preso ao regulamento. E tem. Nessa pesquisa que eu fiz aqui, encontrei mais de 30 portarias, decretos aí, normatizando essa padronização. 11. Cumprir e fazer cumprir as disposições legais, bem como as ordens de serviço, despachados e determinações do coordenador geral de criminalística, né? Professor, e aí, que esse cara aqui, ó, por que está em amarelo o coordenador geral de criminalística? É muito simples, explicando para vocês. Olha só, essa lei que nós estamos estudando, né, que é a lei, olha só, 8.321, ela é de 2005, não é isso? Nessa época aqui, a Politec, olha só, era uma superintendência. Era uma superintendência de quem? Da secretaria. Tá? Na época era Sejusp, agora é CESP, né? O que aconteceu, cara? Ó, essa estrutura aqui da Politec, ela foi alterada. A Lei Complementar 391 de 2010 transformou essa superintendência aqui em um órgão desconcentrado. Um órgão desconcentrado vinculado à secretaria. Bacana? Passou a ser... Ou seja, o cara que era o diretor, o cargo máximo da Politec em 2005, o cara era de superintendente. Então tinha superintendência e tinha as devidas o quê? Coordenadorias. O que aconteceu? Com a publicação, com a transformação, com as novidades da lei complementar 391 de 2005, transformou a Politec no órgão desconcentrado. Então, esse superintendente passou a ser diretor-geral. Diretor-geral, DG, tá? Passou a ser diretor-geral, DG. O coordenador de criminalística passou a ser diretor de criminalística. É claro que nós temos as coordenadorias também vinculadas às diretorias. Professor, melhor? Com certeza, né? Com essa lei complementar 391 de 2010, deu maior autonomia administrativa e financeira para a Politec, mesmo sendo vinculada à Secretaria de Segurança Pública, né? Ou seja, padronizou as forças policiais, né? Professor, quais são os órgãos desconcentrados da polícia, né? Então nós temos aqui, ó, órgãos desconcentrados, ó. Polícia Civil é um órgão desconcentrado também, é um órgão desconcentrado, Polícia Militar, Politec é outro órgão e Corpo de Bombeiros, ou seja, as quatro forças policiais aí, que a gente chama de forças policiais, são órgãos desconcentrados vinculados à secretaria, que é a administração pública direta. Tá? Então, só para entender, antes, lá em 2005, ela fazia parte da administração pública direta, era superintendência dentro tá certo? Lá dentro da secretaria.
Em 2010, com a Lei Complementar, tirou a superintendência da estrutura da secretaria e transformou em um órgão desconcentrado vinculado à secretaria, né? Então, por isso que o professor colocou essa palavrinha em amarelo, destacado em amarelo, para que vocês tenham essa noção. Como disse para vocês, isso aqui é uma lei que a gente vai estudar ela completa, para você aprender tudo, né? Então, olha só, Coordenadoria Geral Criminalística. Quem que era o chefão? Era o superintendente. Com a Lei Complementar 391, de 27 de abril de 2010, ele, olha só, dispõe sobre a institucionalização, organização, a competência e a estrutura da perícia oficial de identificação técnica do Estado de Mato Grosso, Politec, né? Olha só, da institucionalização. Artigo 1º. Essa lei complementar institucionaliza a perícia oficial e identificação técnica Politec do Estado de Mato Grosso como órgão desconcentrado da administração direta, vinculada à Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, que é a Sejusp, né? Era a Sejusp na época, agora é a CESP, né? Olha aí, Diretor-Geral de Polícia. O cara, então, é o quê? Diretor-Geral de Polícia, o DG. Bacana? Próxima competência, atribuição do perito, comparecer perante o juízo competente para prestar esclarecimentos, respondendo os quesitos previamente elaborados, quando requisitado pela respectiva autoridade. Próxima competência, está aqui, última competência, 13 competência atribuição, né? Assegurar o sigilo necessário à elucidação dos fatos e às investigações, ou seja, as atividades do perito têm que ser exercida através do sigilo necessário à elucidação, ou seja, o esclarecimento dos fatos e as investigações. Bacana. Então, essas são as atribuições de quem? Do perito oficial. Agora, nós vamos falar das atribuições do perito oficial médico-legista. Nós falamos de quem? Primeiro, do criminal, né? Perito oficial criminal. Agora, médico-legista. Segue a mesma linha de raciocínio, né? Efetuar com autonomia e independência, o quê? O outro lado aqui, efetuar perícia, né? Criminalística. Perícia criminalística do perito criminal. Olha só, primeira observação, o médico legista também goza de quê? Autonomia e independência. Tá? Independência. Efetuar o quê? Exames em cadáveres para determinação de causa-mortes. Olha só, exames em cadáveres para determinar a causa-morte. Ou seja, todo mundo que vem a falecer, que vai ser transformado em um cadáver, ele tem que passar para o Instituto Médico Legal, isso é regra, isso aqui é regra, e lá no Instituto Médico Legal, o IML, o médico legista vai ter que laudar, a gente vai falar do laudo no inciso 2, qual que é o quê? Determinação da causa-mortes, tá? Então, essa aqui é uma das principais atribuições do médico legista. E além de identificar causa-mortes lá do médico legista e exames em pessoas vivos, para determinação de natureza das lesões e a consequente elaboração dos laudos periciais criminais. Ok. Tá? Exames em pessoas vivas. Ali colocou vivos, mas tinha que ser vivas, né, para combinar. Ok, tudo bem, isso aí está na lei. Vamos lá. Maria da Penha. O sujeito foi lá e deu uma surra na patroa. E aí? Prenderam o cara, né? E aí a vítima, tá? A patroa, vai até o IML e ela vai ser submetida a um exame de corpo de delito. Para quê? Para identificar, o médico identificar as consequências do dano que ela teve. Então, essa identificação aí, dos exames de pessoas vivas é feita em quem? Por quem? Pelo médico legista. Bacana, fechou. Tá. Essa aqui nós temos 13 atribuições que nós já vimos, aliás, nós vimos 13 atribuições do perito criminal. Das 13, a que mais vai diferir é a 1. O restante segue o mesmo conceito. 2. Exercer a função pericial técnico-científica específica emitindo o respectivo laudo pericial.
nos termos da legislação processual penal. Então, nós temos aí uma atribuição comum, né? Se você for analisar, comparar o texto, é o mesmo texto, que vai se repetir lá do odontolegista também. Ó, então, qual que é o principal instrumento do médico legista? O laudo pericial, tanto para identificar a causa mortis, quanto para os exames em pessoas vivas, né? Terceira atribuição, prestar auxílio de sua especialidade, quando solicitado, prestar auxílio para quem? Agora troca, né? Peritos criminais e odontolegista, né? 4, comunicar imediatamente ao coordenador geral de medicina legal. Agora nós não temos mais esse cargo, né? Agora é o diretor-geral, tá, de medicina legal. Os fatos de natureza grave ou relevante que se apresentarem em plantão, registrando em livro próprio. Outra atribuição, comparecer perante o juízo competente para prestar esclarecimentos, respondendo os quesitos previamente elaborados, quando requisitado pela respectiva autoridade. Propor o estabelecimento de novos métodos e técnicas de trabalho pericial através de pesquisas laboratoriais que visam aprimoramento funcional. 7, proceder às diligências necessárias à complementação dos respectivos exames periciais. 8, proceder à requisição de objetos ou documentos, bem como à inquirição de pessoas, nos casos em que houver a necessidade para a realização da perícia. 9, elaborar e assinar os laudos periciais e exames de acordo com a padronização estabelecida em regulamento. 10, cumprir e fazer cumprir as disposições legais, bem como das ordens de serviços, despachos e determinações do Coordenador Geral de Medicina Legal. Lembrando que não tem mais coordenador geral, agora é diretor de Medicina Legal, porque foi transformado em um órgão desconcentrado. 11ª, proceder à exumação necessária à elucidação da causa mortis, né? Isso aqui agora é uma outra específica do médico legista, ó. Proceder à exumação necessária à elucidação da causa mortis, né? A pessoa já foi lá, já foi sepultada, mas ainda tem o que? Dúvida sobre a causa da sua morte. Então, vai fazer a famosa exumação. Quem faz a exumação é o médico legista, né? É o perito, né? Assegurar o sigilo necessário à elucidação dos fatos e às investigações. Esse item 9 e 11 aqui é na área dele, tá? Na área do médico, né? Pronto, então essas aqui são as atribuições, tá? São as atribuições de quem? Do médico legista. Agora, vamos para as atribuições do odontolegista, que vai seguir também a mesma linha dos dois anteriores, né? Primeira coisa, o que o cara faz? Ó, efetuar com autonomia e independência. Mesma proteção. Então, o legislador foi muito inteligente em conceder a mesma proteção, tá? A mesma proteção de quem? A mesma proteção que ele fez para os dois cargos, né? Para o cargo de médico legista, odontolegista e para o perito criminal. Qualquer proteção, ele vai ter autonomia. Só que essa autonomia não é absoluta. Essa autonomia é quanto aos procedimentos para realizar a perícia. Ele vai ter autonomia dentro dos parâmetros estabelecidos em regulamento pela própria Politec, tá? Pela própria Politec. Independência de julgamento. De toda a sua análise, ele vai ter aí independência para julgar. É muito simples, né? Chega lá o diretor, não, você colocou a causa A. Só que a causa A, ela vai causar ela vai ter efeitos, né? E aí exerce aí ter efeitos negativos, por exemplo, na política, né? No laudo pericial. Aí chega lá, por força política, pressiona o cara, ó, você vai mudar para o B. Não, eu tenho independência. Ele tem independência nos seus laudos, né? Então, efetuar com independência, autonomia e independência. Efetuar o quê? Exames em cadáveres e em vivos relacionados à odontologia legal. O cara não é médico, então, relacionados à odontologia legal e, consequentemente, elaboração de laudos periciais. Ou seja, professor, dica de concurso. Cara, primeira coisa, cara, você colocar no seu caderninho.
Tá? O inciso primeiro, tá? A primeira atribuição de cada cargo de perito. Professor, e lá do perito criminal? Efetuar perícias criminalísticas. Médico, legal, cara. Causa mortes, né, dos cadáveres, né, dos caras que já estão lá, e em vivos. Odonto, também em cadáveres, né, vivos, só que relacionados odontologia legal. Perito oficial, odonto legal, legista. Odontologia dos dentes, né? Então tá aí para vocês, né? 2. Exercer a função pericial, técnico-científica, específica, emitindo o respectivo laudo pericial nos termos da legislação processual penal. Né? Segue o mesmo pensamento dos outros 2 cargos de perito. Prestar auxílio de sua especialidade. Auxílio a quem? Quando solicitado aos peritos criminais, peritos médicos, legistas e os peritos criminais, né? Comunicar imediatamente ao coordenador geral de medicina legal os fatos de natureza grave ou relevante que se apresentarem em plantão, registrando-os em livro próprio. 5. Comparecer perante o juízo competente para prestar esclarecimentos, respondendo os quesitos previamente elaborados, quando requisitado pela respectiva autoridade. 6. Propor o estabelecimento de novos métodos e técnicas de trabalho pericial através de pesquisas laboratoriais que visem o aprimoramento funcional. 7. Proceder às diligências necessárias à complementação dos respectivos exames periciais. 8. Proceder à requisição de objetos ou documentos, bem como a inquirição de pessoas nos casos em que houver a necessidade da realização da perícia, elaborar e assinar os laudos periciais dos exames de acordo com a padronização estabelecida em regulamento, mesma linha de raciocínio, cumprir e fazer cumprir as disposições legais, bem como as ordens de serviços, despachos e determinações do Coordenador-Geral de Medicina Legal, proceder à exumação necessária à elucidação da causa-mortis, né? E assegurar o sigilo necessário à elucidação dos fatos e às investigações. Pronto! Terminamos, nós falamos o quê? Nós falamos aqui das atribuições dos cargos de perito. São quantos cargos de perito? 3. Criminal, médico e odonto. Pronto, acabou. E agora, professor, os demais cargos? Primeiro cargo, vamos falar de atribuição, pela ordem, pela sequência da lei, são as atribuições do cargo de papiloscopista. Né? Então, aí são atribuições do papiloscopista. Né? E aí, professor, cara, diferente, né? Diferente, tem que saber. O legislador, tá? Ele organizou as atribuições do cargo de papiloscopistas em 2 grandes blocos, que ele chamou de inciso 1 e de inciso 2. Inciso 1, relacionados à área civil. O inciso 2, relacionados à área criminal. Professor, a área civil, né, principalmente lá que giram em torno do Registro Geral Numérico, o famoso RG. Professor, esse RG é o quê? Esse RG é a carteira de identidade. Ok. Professor, todo mundo passa por lá, não tem jeito. Você vai ter seu documento oficial. E esse documento oficial você passa a ter aí acesso aí a vários serviços públicos. Você passa a existir, você passa, além de serviços públicos também, outros serviços oferecidos pela iniciativa privada. Sem RG você não consegue abrir contas bancárias, não pode ter serviço de bancos. Não existe, né, cara, praticamente, né? Entenderam, gente? E o outro da área criminal? Da área criminal para a identificação das pessoas detidas, das pessoas presas. A gente vai detalhar essas 2 atribuições do papiloscopista. Né? Professor, eu sou concurseiro, professor, estou começando agora a vida de concurseiro, professor, eu quero saber um pouco mais sobre esse papilos. Né? Então, antes da gente adentrar nessa área das atribuições do papiloscopista, eu quero explicar para vocês um pouquinho o que é o papiloscopia, o que é papiloscopia, né?